chegando para mais uma edição do Pode Falar, é o podcast do Navio Leão na TV Sudeste de Goiás, hoje com uma figura que já era para ter estado aqui há muito tempo, mas o destino faz a coisa do jeito certo e é com muita alegria e muita honra que eu anuncio a partir de agora o psicólogo, já nessa atividade há 8 anos, Rafael Metsavar, nos brinda com a sua presença aqui hoje. Rafael, seja muito bem-vindo, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, eu que agradeço o convite, né? Muito bom estar aqui. A gente tinha, falado em vir antes mesmo, só que as coisas vão acontecendo, né? O tempo vai sendo ocupado, a gente tem uns compromissos, mas hoje deu certo. Pois é, e como o tempo passa, eu queria começar falando sobre isso com você. Qual que é a leitura que você tem em relação ao tempo e que isso representa nessa passagem nossa aqui enquanto ser humano, Rafael? Você que é psicólogo, acho que você tem autoridade hoje para fazer uma análise aí a respeito disso. Eu vejo o tempo como algo mais valioso que a gente tem, né? Tem pessoas que dão prioridade a bens materiais, né? Sendo que os bens materiais não sabem nem que nós existimos, né? E tem muita gente que valoriza essas questões, mas o bem mais valioso que nós temos hoje é o tempo. Quanto mais a gente puder aproveitar o nosso tempo, melhor, né? Com as pessoas que a gente gosta, com as coisas que a gente gosta de fazer, né? Se for uma atividade física que seja, se for estar junto da família que seja. E me conta uma coisa, Metsavar, esse sobrenome é um nome que tem uma força, tem um impacto, assim, quando você ouve, você já logo observa que existe uma força ali nesse nome. Como é que é ter esse nome? Da onde vem aí essa assinatura? Metsavar vem da Estônia, né? Meus bisavós vieram para o Brasil, fugindo da guerra, e aí vieram parar aqui no Goiás, né? Ficou um pouco aqui no Goiás, um pouco lá no Rio de Janeiro, né? Inclusive esses parentes do Rio de Janeiro têm contato hoje, assim, só pelo Instagram mesmo, eu não conheço, né? Pessoalmente, são pessoas, assim, da área da saúde e da moda, né? Pessoal bem sucedido. E esse sobrenome eu carrego ele com muito orgulho, né? É algo que, desde o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, é algo que a gente... porque carrega o legado deles, né? Todo mundo que fala Metsavar, sabe, você é neto do alemão, você é filho de quem? Aí quer saber se é do Marcelo, se é do Roberto. E aí eu sempre explico, né? Do meu saudoso pai. Então é um sobrenome assim que eu carrego assim com muito orgulho, não desfazendo do Ribeiro também, claro, né? Que é a parte da minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, né? E tem a família dela também, fora de série, assim, não tem como explicar o tanto que é um pessoal bom. Você falou do seu avô, é importante a gente contextualizar isso para as pessoas que moram, vivem em Catalão, né? O seu avô era também uma figura assim muito, a gente pode considerar emblemática, né? Primeiro pela estatura, né? Um homem ali, acho que quase de 2 metros de altura, né? E ele teve um comércio aqui na Rua Nasciage, que é uma das principais ruas, bem próxima hoje à prefeitura. Sobre essa família como um todo, você já falou aí, filho de quem, neto de quem? Explica melhor um pouquinho isso, Rafael. Então, meu avô Reinaldo, né? O pessoal conhecia ele como alemão, por causa da questão da pele branca demais, né? Esse povo que vem da Europa aí, né? Lá onde ele, né, era só gente clara, do olho claro, e era muito alto mesmo, inclusive. Eu lembro de ver fotos quando eu estava quando eu era criança, que eu ia para casa do meu avô, tinha um álbum de foto lá dos nossos parentes, tinha um parente nosso lá que tinha 2,15 m, né? Então, assim, você olhava assim do lado das pessoas, né? As mulheres que pareciam ser baixinhas, tinha 1,90 m e ele com 2,15 m ele ficava altão. Então, tem sim essa questão, né, E meu avô era uma pessoa muito sistemática também, né? Muito honesta, né? E sistemática. Então é uma pessoa que é uma figura muito representativa aqui na cidade, né? Todo mundo conheceu. O pessoal mais antigo. Hoje a gente não pode falar tanto porque
o pessoal mais antigo está indo embora, né? E tá vindo gente nova para cá, cresceu demais. Mas aí na época da minha infância, aí, quando se falava em Médio Savá, alemão, todo mundo sabia quem que era. Ele tocou por muitos anos, a gente fala tocou, né? Geriu muitos anos uma eletrônica, era a Eletrônica Adriana. Sim, ele foi pioneiro aqui em Catalão, né? Em mexer com eletrônica, com esse tipo de serviço, né? Esses equipamentos, consertava tudo. Né? E meu pai foi junto, né? Meu pai ficava ali com ele ficava com as partes das televisões, né, que é as televisões de tubo, que é as coisas antigas, e meu pai ficava mais com a parte de vídeo, depois surgiu o DVD, aquela coiseira toda, e som também, meu pai arrumava muito som. E aí eles pelejaram pra mim ir pra lá, sabe? Mas eu não tinha paciência pra aprender, não. Deu certo, não. Não deu, não, era muita coisinha assim, que eu olhava as casinhas assim, a hora que eles abriam assim, pegava aquela... Eu não sei nem falar, né? As placas, né? Os esquemas, que esse trem e tal. Meu pai ia fazer curso em Goiânia, eu falava assim, meu Deus, isso não é pra mim, não. Bom, o Rafael é muito conhecido já em Catalão, principalmente depois que ele se formou em psicologia. E algo, Rafael, que eu acho que, assim, notabilizou mais ainda foi a verdade com que você, né, tratou um problema, a gente pode considerar, né, um problema que você teve na sua vida, a forma verdadeira com que você enfrentou isso, que foi a questão da dependência química. E eu achei isso assim de uma grandeza enorme, né? Algo muito precioso, algo muito valioso. E eu sempre valorizo isso, as pessoas que têm essa coragem, né, de se expor da forma que você faz, ou que você fez, e faz ainda, né? Você não tem vergonha nenhuma em tratar disso, e isso acaba ajudando muitas pessoas. E você acabou de falar também sobre o meu saudoso pai. Quem que é esse Marcelo? Eu gostaria que você falasse daqui a pouco sobre isso, porque antes eu quero ainda entrar nessa seara, nesse assunto que foi essa virada, que você entendeu que era importante dividir essa questão que você teve em relação à dependência química e o que isso representa hoje para você e para a sua vida. Eu acho que uma das coisas mais importantes na vida, Nave, é a gente poder ser quem a gente é. E eu sou um dependente químico, né? Eu sou um adicto, a gente usa esse termo, adicto, né? Significa escravo de algo, e eu sou escravo da droga. Só que eu estou em recuperação, né? Eu passei esse problema aí de 2005 até 2011, que foi meu período de uso, e quando eu fui para o tratamento, né, não fui de uma forma voluntária, né, minha família, se ela não tivesse feito o que eles fizeram, né, tomado essa atitude de me internar contra a minha vontade, provavelmente hoje eu não estaria aqui, porque eu não admitia que eu precisava de ajuda, não admitia que eu tinha um problema, né, eu ainda estava naquela onda que a sensação da droga dá, né, todo mundo procura o prazer, mas a gente acaba que entende que o pior perigo da droga é a sensação de poder, né? Então ela faz você acreditar que você pode. Hoje eu falo abertamente, não só hoje, mas desde quando eu me tratei, eu falo abertamente sobre isso porque um dos gatilhos da minha recuperação, né? Das coisas que me motivaram a ficar limpa, me manter em sobriedade, foi conhecer pessoas que já estavam limpas há um certo tempo. Naquela época, 2005, 2011, a gente não tinha essas informações, a gente tinha só a televisão. Uhum. E a televisão, a mídia, eles colocavam na nossa cabeça aquilo que eles queriam. Então, eles falavam muito que o crack, que era a minha droga de preferência, era um caminho sem volta. E a gente acreditava tanto nisso que a gente pensava que a gente nunca ia conseguir sair. Por isso que quando minha mãe me falava, vamos tratar, eu falava assim, não adianta, é daqui pro cemitério, aquela coisa toda, tal, não tem jeito, é um caminho sem volta, porque eu já tinha, né, mentalizado aquilo através das informações que eu tinha, que vinha pela mídia. Então, hoje eu falo abertamente sobre isso justamente porque foi isso que me incentivou a ficar limpo. Né? Então, o fato de eu chegar numa escola e quando eu me apresento, eu sou psicólogo, mas antes de tudo eu sou um dependente químico em recuperação, né? É justamente para dizer que se você está passando por isso, você tem jeito. Né? Se eu tive,
você tem jeito. Se meus amigos teve, vocês também têm, né? Então, é uma forma da gente mostrar para as pessoas que estão nesse caminho que eu passei um dia, que elas têm jeito, têm saída, que, né, só precisa de ser acolhida e estar no lugar certo. Dois pontos importantes que o Rafael acaba de colocar, eu queria muito ouvir ele, que é a palavra acolhimento e depois em relação a essa questão da internação compulsória, que ainda é um tema cercado por alguns, talvez tabus, ou por algo que é muita desinformação em cima disso. É um tema polêmico, né? Eu queria que você falasse primeiro sobre isso. Esse acolhimento em relação à sua família, o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, principalmente, e depois sobre esse tema que ainda causa, né, tanta discussão ainda, que é a questão da internação compulsória, que foi o seu caso, né, Rafael? Sim, a minha internação foi involuntária. Tem a involuntária, compulsória e a voluntária. Ah, sim. A compulsória é através do Ministério Público, né, mandato judicial. A minha involuntária é quando a família contrata o serviço e o pessoal vem e te busca, e não adianta você ser bravo, não adianta ser, né, eles levam mesmo. Eles têm os mecanismos para fazer a coisa acontecer. Eles são preparados e não adianta, né? Na época eu era metido a brava, a hora que eles me pegou lá em casa. Mas enfim, e tem a voluntária, que o indivíduo fala assim, pô, preciso parar, né? Eu tô de um jeito que não tem... Então, isso é muito discutido hoje, né? Porque tem muitos tabus aí. Ah, ninguém pode pegar um sujeito e levar ele contra a própria vontade dele, né? Como assim não pode? Se a pessoa está ali se destruindo e não está percebendo, né? Se ela está fora de si, claro que alguém pode intervir. Qualquer pessoa que tem um sentimento por aquela pessoa, ela tem que procurar uma ajuda, tem que procurar uma forma de poder ajudar. A minha forma foi essa. Eu fui amarrado daqui para São Paulo, né? Foi muito ruim, eu fiquei muito revoltado, mas hoje foi a melhor coisa que minha família fez, né? Depois de me ceder a vida, né? Depois de eu ter nascido, foi o renascimento, né? Então, assim, eu nem comemoro meu aniversário dia 14 de novembro, eu comemoro dia 29 de agosto, porque foi quando eu nasci de novo. Que foi o dia que o pessoal me buscou lá em casa. Foi a última vez que eu usei droga. Da internação. Foi, dia 29 de novembro. Eu estava lá na casa do Neles, saudoso Neles também. Neles, né? Neves Leves. Que me tirou da rua, porque eu estava morando na rua e ele me chamou para morar na casa dele. Neles foi assassinado, próximo ali também à casa dele. Quem conhece hoje a Elo Materiais para Construção, abaixo da casa de carnes do Toninho. Eu passei no dia que o Neres foi assassinado, devo ter aqui nos meus arquivos, eu tenho essas manias que tem gente que acha que é meio estranho, o Rafael, mas enfim, eu fiz a foto do tênis do Neres que eles deixaram lá, acho que ainda tinha uma mancha de sangue assim, 2 ou 3, naquela esquina, né, vocês sabem bem ali onde é. Sim. Foi pra cima da casa dele, né? Isso, Entre a casa dele, ó, só o do Toninho ali. Eu tenho outras fotos com o Neres também, quando a gente tinha agência aqui na Nassim Ágil, uma figura e um artista, né? Demais, né? E eu vou contar uma curiosidade aqui pra você que talvez você não sabe, mas você sabe que apareceu um filho do Neres por aí? Eu tô em casa, uma das irmãs do Neres me liga e fala assim, Rafael, tem uma pessoa querendo te conhecer e eu acho que você vai querer conhecer ela. Eu peguei e falei assim, mas quem que é essa pessoa? Se for mulher, eu já tenho compromisso. Apareceu um filho do meu irmão, e como se era a pessoa que meu irmão, no final da vida dele, mais gostava, né? Porque a gente andou junto, eu morei junto lá na casa dele, aquela coisa toda. Eu quero que você conheça ele, que você conta um pouco do meu irmão para ele. Aí o menino veio louco atrás de querendo saber se eu tinha algum desenho dele, alguma coisa que ele escreveu. Eu queria uma poesia do meu pai e tal. Peguei e falei assim, meu irmão, seu pai era poesia. Então, você entendeu? Quem conheceu ali. Você vai ouvir falar dele por nós e você pode sentir muito orgulho, porque seu pai foi embora de uma forma trágica, mas nós que estávamos perto entendemos que a situação que ele se encontrava era uma condição, aquilo ali não era ele, né? A gente conhecia a essência dele, mesmo naquela situação ele ainda vivia, né? Ele era quem ele era, né? Ele tinha o dom de ser
aquela pessoa que ele sempre foi. Então, apareceu um rapaz aí, inclusive eu tenho uma foto dele, depois eu vou mandar para você. Pois é. Fica o registro aqui do Neves Leves, uma figura que, como o Rafael traduziu bem, quem conheceu, conheceu. Teve a honra de conhecer, né, um artista. E tem um quadro do Neves, que quem tem esse quadro é a Sandra, da Madeireira Catalana. E eu já tentei ver com ela a possibilidade da gente negociar, enfim, ou ela me dá de presente, né? Porque comigo vai estar bem guardado, como está bem guardado com ela. Com certeza. Mas eu considero uma obra-prima. Ficava dentro ali do escritório, né, da Madeireira Catalana. Depois a gente conversa, viu, Sandra? Gente boíssima, a Sandra. Gosto mais dela. Pois é, mas estávamos falando sobre a questão, então. Olha que interessante, a gente falando aqui sobre internação. E a desinformação, né? Eu, por mim, internação compulsória é a mesma involuntária, e não é. Então, são 3 tipos de internação. Mas, querendo ou não, é involuntária, porque Sim. o Ministério Público Acaba, né, autorizando, o pessoal da clínica vem e te busca. Isso, mas assim, para ficar configurado, né? Sim, sim. Internação compulsória, involuntária e voluntária. Né? Mas eu falava sobre a outra palavrinha que você colocou aí, que eu acho importante a gente falar agora, que é a questão do acolhimento. Acolhimento. Eu conversei algumas vezes com seu pai e ele me falava da dificuldade que era e o que ele fez, né, naqueles momentos mais críticos, quando você estava imerso nesse universo da drogadição. Acolhimento, o papel da sua mãe, do seu pai e da sua irmã para, de fato, você sair daquele mundo, Rafael? Meu pai, ele não sabia lidar muito bem. Porque você sabe, né? Aquela questão meio estourada, aquela questão... Da criação, né? Da criação, meio bruto, né? Não estou aqui culpando nem responsabilizando. Claro. Mas ele não sabia lidar muito bem com a situação. Eu vou te contar um caso aqui, por exemplo. Eu tive muitas overdoses, convulsões, e sempre que eu estava lá passando mal, que todo mundo pensava que eu ia morrer, disse que meu pai chorava igual um menino, né? Para me acordar, aquela coisa toda. E na hora que eu acordava, ele tentava me dar um choque de realidade. Aí ele virava, eu pegava e via aquela cena assim, todo mundo gritando e sensível, né? Aquela coisa e tal. E quando eu via assim, eu falava, calma, pai, calma, pai. Aí ele virava e falava assim, não me chama de pai não, rapaz. Tipo assim... Era a reação dele. Era a reação dele, era uma forma que ele pensou assim, vou fazer dessa forma porque talvez ele se liga, né? Talvez ele acorde para a realidade. E ele falava assim, não sou pai de vagabundo, drogado, não. Na cabecinha dele eu ia pensar assim, nossa, eu cheguei nesse ponto, né? Eu tenho que parar. Só que é bem complicado falar sobre isso. Né? É muito complexo. É amplo demais, né, Rafael? Isso. Na cabecinha dele ele pensava assim, vou falar o que ele precisa ouvir, não estou nem aí se ele ficar com raiva de mim, eu só quero salvar a vida dele. Isso. Né? Só que quando você fala isso para um dependente químico, para uma pessoa que está na situação igual eu estava, a tendência não é ele ficar com raiva de quem está falando isso para ele. A tendência é ele ficar com raiva dele mesmo. E aí aumentar a dose para poder aliviar essa dor, esse sentimento de culpa, esse sentimento, né, de fracasso, de que realmente, como se fosse uma escolha dele estar ali, fazendo tudo que ele está fazendo. E como é que as coisas evoluíram até chegar ao ponto da internação e ser, né, se libertar, vamos dizer? Aí foi, a partir desses momentos, assim, eu... Né, chegou um tempo que eu não aguentei mais, eu tive que sair da minha casa, né, eu fui para a rua porque eu não aguentava ver meus pais naquela situação. Né? E aquilo vira um círculo vicioso, né? Você acaba entrando num nível de pensamento que ele fica indo e voltando, né? Você quer sair, mas você encontra uma realidade, aquilo volta e vai circulando e é aí que está a dificuldade, né? A dificuldade da droga é o seguinte, quando você entra nela, você está procurando uma fuga, porque tem algo que você não quer enfrentar. Depois, quando você se torna dependente, aí já tem algo que você não quer enfrentar e mais a necessidade fisiológica que vira o uso de droga.
Então, o seu corpo pede, né? A sua mente quer fugir daquilo que você não quer enfrentar e seu corpo pede. Então, é uma coisa que você pensa que está se livrando de um problema ou aliviando a dor de um problema, você está arrumando um bem maior, né? Muito complicado. Então, sua mãe e sua irmã? Aí, elas já eram diferentes, né? A minha mãe, eu lembro dela sentar comigo e falar assim, Rafael, vamos tratar. E eu falava assim, não, mãe, isso aqui não tem jeito. Eu lembro que um dia, depois que eu estava morando na rua, eu cheguei em casa de manhã, ela foi coar um café para mim, aquela coisa toda e tal. Aí enquanto ela coava o café, ela falava, eu falava, mãe, não tem jeito. Isso aqui, crack, é um caminho sem volta. Que era a informação que era a informação que eu tinha, né? Que a televisão passava pra gente. E isso aqui, né, eu não tenho salvação. Vai ser assim até, né, chegar a minha hora. Ela pegou, sentou na mesa, e, né, tava lá coando café, ela sentou na mesa e falou assim, Rafael, você tá no fundo do poço e eu vou fazer de tudo para te tirar daí. Se eu não der conta, eu vou pular aí dentro e ficar junto com você, mas sozinho você não fica. Então, esse é o acolhimento, você entendeu? Aquilo sim doeu em mim, né? Aquilo doeu muito mais do que as coisas que meu pai falava, do que eu pensava assim, gente, essa mulher tem que largar do meu pé e deixar eu morrer. Você entendeu? Que vai ser o melhor para todo mundo. É. Mas mãe é mãe, né? Mãe é mãe, não tem... E a minha irmã sempre vinha de Brasília, ela morava em Brasília na época, sentava comigo, conversava bastante. Mas era uma conversa assim, meio sem resultado, né? Porque nós que estamos no uso de droga, a gente só quer mais uma dose. A gente não quer conversa com ninguém, a gente não quer... né? Talvez a gente senta... para ouvir alguma, só para a pessoa pensar que a gente está bem mesmo, que a gente está consciente, aquela coisa toda, mas na verdade a gente quer, né, poder usar em paz, entre aspas, né? Rafael, passado esse tempo, acho que você já deve ter dividido isso, né, em muitas palestras que você, né, é convidado para fazer e faz. Como é que hoje você olha para trás, tendo a estrutura familiar que você teve, como é que isso aconteceu com você, né, sendo uma pessoa, eu conheço a sua família, conheço, né, os seus pais, a minha esposa trabalhou muitos anos na casa no caso do Rafael, né, e é uma outra história que talvez se dê prazo aqui a gente fala, mas assim, você tem uma família estruturada. E hoje, qual que seria a explicação para ter acontecido o que aconteceu com você e que pode estar acontecendo com pessoas que estão nos vendo? Esse é um assunto que eu mais gosto de tratar. Por quê? Porque as aparências enganam, vamos dizer assim, né? O que seria uma família estruturada? Eu digo financeiramente. Isso, era o que todo mundo olha, né? É o que todo mundo vê, né? o que todo mundo vê, tipo assim, vamos supor, por exemplo, meu pai era uma pessoa bem relacionada, então, tipo assim, bem querida na cidade. A minha mãe é um anjo na terra, então, assim, aí o pessoal pensa assim, mas por que acontece isso, né? O que fez, o que aconteceu? É uma coisa que eu gosto de falar muito, né? Porque muita gente preocupa com a droga e com a cara da droga. A cara da droga é a pobreza, né? É o que todo mundo pensa. Só que se tornou esse rosto, a face da droga se tornou pobreza porque você não vê os ricos do jeito que a gente fica na rua, né? Hoje, se você for... Caso muito esporádico. Né? Muito esporádico. Então, vamos supor, por exemplo, se droga fosse coisa de favelado, coisa de pobre, a gente não via os cantores famosos usando, os ator, atriz, né? Que morrem aí todos os anos. Aí tem gente que fala assim, mas fulano foi suicídio. Tá, mas ele está fugindo de algo e ele tinha problema com substância. Então, eu entendo o seguinte, desde pequeno, né, dentro da minha casa, eu sempre sofri com uma coisa, compulsão, né? Então, e tem essa questão também da normalização da fuga da realidade. Meu pai sempre foi um cara que consumiu álcool, né? Ele não era daqueles que ia para o bar e batia na gente quando chegava em casa, mas era uma pessoa que sempre consumiu álcool, igual meu avô também, né? É uma coisa meio que cultural, né? Só que... Aquele padrão que repetia. Sim, aquela coisa que... né, que repetiu, né? Que repetiu. E que acontece demais. E, lógico, hoje em dia, né,
E que é a pior droga que tem, né? Que o pessoal Lícita. é a droga lícita, né? E é a pior, tanto no sentido cognitivo, que afeta a mente da pessoa, quanto na questão física, né? Então, foi normalizando isso na minha vida, né? Tudo que acontecia, tá com um problema, eu via meu pai bebendo, aí tá feliz, eu via meu pai bebendo também. E é algo que, tipo assim, eu fui meu pai escrito, você entendeu? Só mudou a substância. Então, a gente sempre tem essa questão quando muda uma geração, né? Do que a gente faz. Por exemplo, o álcool eu bebi 2 vezes na vida, né? Era uma coisa que eu não gostava. Então, quando a gente fala de um lar estruturado, né? Financeiramente falando, a gente deixa de lado o que mais importa, né? O que acontece ali dentro daquele lar? O que acontece com aquele dinheiro? O que acontece com aquela família? Será que, né, o irmão foi criado da mesma forma que a irmã? Porque minha irmã é uma pessoa super bem sucedida. Minha irmã, quando ela falou assim, eu vou passar num concurso em Brasília, ela parou de trabalhar, foi estudar e passou. Você entendeu? Talvez eu não tenha essa capacidade. E eu fui mais bruto, eu fui mais Marcelo, né? Mais meu pai. Então, tem sempre essas questões, né? Que eu converso muito com pais, eu falo, se você faz uso de cerveja, esse trem, não pede para seu filho buscar. Porque ninguém vê esses detalhes. As pessoas ficam vendo muita cobrança, você entendeu? Ficam exigindo muito do ser humano, mas não está ali por dentro da mente dele para saber o que ele está passando, qual que é o sofrimento dele. Eu sempre tive problema com compulsão. Eu era gordinho, eu sempre comia muito, Então isso já é um alerta. Né? O que está acontecendo? Como que nós pode ajudar o Rafael nessa questão? Então, a pessoa que come muito, que, né, tem um corpo exagerado, sofre, querendo ou não sofre. E uma das formas que eu arrumei de fugir desse sofrimento, né? O caminho que você achava que poderia resolver isso, né? É esse universo, esse mundo, né? Essa questão de algo que me tirava daquele sofrimento que eu estava, né? Sem contar que nossa família também, Nava, ela sempre foi aquela coisa que fez de tudo pra gente. Então, o não foi muito difícil, né? Quando o mundo, a minha família sempre falava sim para tudo que a gente queria, a gente tinha. Quando o mundo veio e falou não soube lidar. Então, tem todas essas questões... Aprendeu, né? Ele teve que aprender a lidar. Primeiro eu fugi, depois aí quando o mundo veio e me tomou a droga de mim, eu falei, nossa, agora eu tenho que aprender a ficar sem isso, porque daquele jeito eu não posso voltar não, para aquele lugar que eu estava eu não posso, né? Aí eu tive que aprender a lidar com a minha realidade, foi muito mais doído que ficar sem a droga, né? Porque viver é uma coisa difícil, mas a gente tem que aprender e saber, né? Enfrentar. Agora, o que eu queria ouvir do Rafael é essa ausência, né? Porque tem... Quantos meses que seu pai faleceu? Deve ter 4 meses, 5 meses? 2 meses. 2 meses. 2 meses, né? 2 meses e uns 10 dias. Hoje é o quê? 14, 15? Hoje é 18. 2 meses e 14 dias. Como é para o Rafael estar vivendo ainda esse luto, essa ausência do Marcelo? Marcelo Metsavar. Marcelo Metsavar. Que... né, catalão praticamente assim, desse universo aqui do centro da cidade, as pessoas não tinham essa pessoa que talvez não conhecia o Marcelo, pela forma com que ele tratava principalmente as pessoas e por ter uma característica que a gente observa que é fundamental no ser humano, que é a alegria. Isso. Você já apontou algo aqui e eu fiquei mais impressionado ainda de você colocar o seu pai, né, da forma que você colocou aqui, com essa transparência também, com essa verdade. E ele não se importava hora nenhuma, porque você já deve ter falado o que você falou aqui em outras oportunidades, ele deve ter ouvido você falar isso. Com certeza. Meu pai, ele sabia que eu não culpava meu pai, falava, pai, tudo que eu passei é porque, né, eu fui sua cópia, só mudou a substância. Eu não falava dessa maneira, mas ele entendia que ele tinha responsabilidade, né, pela forma como, assim... nós fomos, né, nós convivemos, vamos dizer assim. Então ele sabia que algumas coisas, né, vamos dizer assim, igual eu falo, não quero culpá-lo, mas ele sabia que tinha responsabilidade em algumas coisas, né, e não por ser
essa responsabilidade, como tratar ela como culpa, mas é algo que a família faz, né, achando que está acertando, mas infelizmente está indo contra aquilo que o ser humano precisa. Né? Para encerrar o assunto, Marcelo, como é que foi a partida dele, Rafael? Foi uma coisa muito difícil, né, porque meu pai, como todo mundo sabe, eu não sou casado, eu não tenho filho, então o único tempo que eu passei longe dos meus pais foi quando eu estava na rua, na droga, né? E depois quando eu fui para a faculdade em Uberlândia. E aí, de repente, né, eu saí para mais uma corrida minha na represa. Na hora que eu voltei, eu vi meu pai entrando dentro do banheiro, né? Depois eu fui, tomei banho, e a hora que eu vi, eu escutei minha mãe. Depois de uns 20 minutos que eu cheguei em casa, que eu tinha visto ele entrando no banheiro, eu escutei minha mãe chamando ele e nada dele responder. Eu falei, o que foi, mãe? Ela pegou e falou assim, vem cá que seu pai tá passando mal. Quando eu cheguei lá, eu já tinha visto que ele tinha partido. Isso foi muito difícil pra gente, porque é uma pessoa que marcou a vida de todo mundo que estava ao redor dele. E todos os dias cedo a gente tomava café junto, a gente, né, fazia as coisas até eu ir trabalhar. Teve uma época que ele me levava no trabalho, então, tipo assim, eu fico lembrando todo momento, qualquer lugar que eu vou. E muita gente, Nave, preocupou comigo nessa questão de recaída por causa dessa perda, você entendeu? Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que eu entendo, né? Porque muita gente falou assim, Rafael, qualquer coisa que você precisar, cara, fala comigo, mas não volta para aquela vida, não. E eu olhava assim, não com desprezo, nem com... Mas eu recebi aquilo com muito carinho, né? Porque realmente são pessoas que preocupam com a gente que não sabem o que pode acontecer. Só que é igual eu falo para todo mundo, Nave, é difícil, né? Mas eu tenho a minha mãe ainda para cuidar, eu tenho a minha irmã, né? Eu tenho meus sobrinhos, então eu tenho a minha namorada. Então são pessoas assim... E eu entendo a partida do meu pai, né? E o principal, eu não fiz a minha recuperação pensando na minha família, eu fiz a minha recuperação pensando no meu bem-estar, pensando em mim. Eu queria reencontrar aquela pessoa que eu era antes da droga, porque eu também era uma pessoa especial, né? Eu era uma pessoa meio querida, então eu gostava de mim. Em algum momento da vida eu parti para aquele rumo, mas eu fiz essa recuperação justamente para reencontrar essa pessoa e eu consegui. Então não é porque eu perdi meu pai ou porque aconteceu qualquer outra frustração que eu vou jogar tudo para o alto, né? Com a consciência que eu tenho hoje, com o pensamento que eu tenho hoje, e voltar para aquela vida, né? O Rafael acaba de colocar algo que é fundamental e é um dos propósitos que a gente tem aqui na TV Sudeste, Goiás, que é de fazer algo diferente, contribuir de uma forma diferente para a sociedade. Quando você fala que você era uma pessoa especial, eu acho que, né, sem querer te corrigir, corrigindo, eu acho que talvez a termologia aí do verbo ficou errada, porque você não era. Você é uma pessoa especial. E sempre foi e será. E as pessoas não têm essa noção, não têm essa capacidade. E aonde está esse fator de ser especial? É o fato da gente ser único, né, Rafael? Todo ser humano é único, você tem a sua característica, o seu perfil, o seu brilho. Cabe a gente entender isso ou buscar esse entendimento. É algo que eu venho discutindo muito, principalmente com a minha família, com a minha mulher, com minhas filhas, a questão do autoconhecimento. É importante demais a gente demandar um tempo para a gente primeiro se autoconhecer. Se a gente se conhecer, com certeza, é aquelas 3 perguntas que eu gosto sempre de fazer, né? Quem é você? O que você quer? E o que você faz? E eu sempre falo, se você tem essas 3 respostas na ponta da língua, você está se ajudando e ajudando muito quem está à sua volta, né, Rafael? Com então, certeza. Você cara, o que você está fazendo, principalmente nesses vídeos, nessas incursões que você tem feito nas redes sociais. O Rafael postou 2 vídeos recentemente que muito me chamou a atenção e foi um dos motivos. Eu já tinha chamado o Rafael várias vezes para vir aqui, mas por conta de agenda não deu certo. Mas quando ele tratou do assunto daqueles 3 meninos, irmãos, que foram mortos pela polícia em Ouvidor,
eu achei muito interessante. Eu falei, a gente precisa aprofundar nesse assunto. E agora, recentemente, nessa tragédia que aconteceu em Ourinhos, né? Limeira, desculpa. Em Limeira, quando os jovens lá jogaram uma jovem também da Ponte do Esqueleto, né? Isso. Quando eu ouvi o nome dessa ponte, eu já fiquei assim. Falei, parece que não tem, sabe? Parece que não tem coisa boa nessa ponte aí. Mas você tratou daquele assunto, eu queria que você falasse sobre isso, esse papel importante que você está fazendo, e o quanto isso é especial, e o impacto disso que você está fazendo, Rafael. A questão, Nava, é que vamos primeiro naquela história dos meninos. Sim. Né? Eu fiz um vídeo que teve muito engajamento, né? Muito compartilhamento, muitas pessoas, eu ganhei muitos seguidores através daquele vídeo. Essa não é a intenção, mas se já que, né, o pessoal começa a seguir e faz com que... Ao seguir, parece que eles estão entendendo aquilo que você está falando, né? Isso, né? Tem que olhar por esse lado, né? Eu fiz um vídeo de prevenção. Aquele vídeo é um vídeo de prevenção para que outros jovens entrem no mesmo caminho que eu estava. Porque no vídeo, eu não estou ali culpando a polícia, né? Muito pelo contrário, a polícia é algo necessário, fundamental e tem que fazer o trabalho dela mesmo, né? E se deparar com 3 indivíduos que estão armados, né? É um ou outro ali. Eles têm que fazer o papel deles mesmo. Mas eu quis falar sobre a questão da proteção, né, da nossa mãe, que é a pessoa que a gente mais ama no mundo. A minha intenção foi mostrar para outros jovens que quando a gente entra numa situação igual eu estava, a pessoa que mais sofre é a nossa mãe, é a pessoa que nós mais amamos. Então foi uma maneira de eu conseguir tocar alguém, né? Espero que eu tenha ajudado pelo menos uma pessoa nisso, que estava indo por esse caminho e falou assim, pô, velho, eu tenho que parar mesmo, porque, né? Mas essa foi a minha intenção, de conscientizar os jovens que às vezes está no mundo do crime e não aceita que ninguém mexa com a mãezinha deles, né? Entender que quando eles estão nesse mundo do crime ou no uso de droga, quem está sofrendo mais ainda é a mãe, que está ali lúcida, vendo tudo e não sabe o que fazer. Então, foi uma forma que eu encontrei, né? Claro, sem deixar de lembrar também da mãe, né? Do sofrimento da mãe. É o ponto que eu considero importante também. A gente sabe o que representa as forças de segurança, mas tem o ser humano. E me veio exatamente uma mãe que perdeu 3 filhos. Vamos deixar a situação, o contexto ali, né, não vamos deixar de lado, mas vamos só separar ele aqui agora para a gente tentar entender um pouquinho o sentimento dessa mãe. Essa também foi a minha preocupação, sabe? É igual eu falei o caso da minha mãe aqui, né? Falou claro. assim, você está no fundo do poço, meu filho. Se eu não der conta de tirar, eu vou pular aí dentro e ficar com você. No caso dessa mãe, ela não conseguiu. No caso dessa mãe, ela não conseguiu, né? E depois que eu fiz esse vídeo, eu tive muitas informações sobre essa mãe, né? Sobre como era a vida deles. Realmente tinha muito trabalho, né? Fiquei chateado com alguns comentários de pessoas falando assim, mas quantas mães eles não fizeram sofrer? Ali nós não estávamos escolhendo qual mãe deveria sofrer, a gente estava falando de mães que estavam sofrendo. Esse é o ponto. Você entendeu? É onde é que eu venho batendo nisso. E hoje, assim, essa questão da internet eu acho importante, tudo bem, deu voz praticamente para todo mundo, mas tem gente também que fala de besteira, que fala de bobagem, não pensa antes de falar. É uma imensidão, né? Vamos ser justos em relação a isso, né? Quantas pessoas falam bobagem nas redes sociais. Daí, além da mãe lidar com a dor da perda, não interessa se é 1, se é 3, se é 10, ainda tem que entrar nos comentários e ver, né, tudo aquilo que o pessoal fala, né? Geralmente fakes, poucos são aqueles que mostram a cara mesmo, mas pessoas que criam fakes para falar assim, CPF cancelado, aquela coisa toda. Até cheio de comentário lá na minha postagem lá sobre essa questão, que me leva a refletir ainda mais sobre o ser humano, né? Trabalhando com a psicologia, é uma coisa que a gente tem que entender, né? Acabou aquela falta de... aquela empatia, né, pelo outro, Aquela empatia mínima acabou, né? Acabou. A empatia e nem aquela mínima também existe mais. E você sabe o que é interessante, Nave? É que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque existem filhos de policiais que são viciados igual eu era.
Existem filhos de policiais que são criminosos, igual muita gente que eu conheci, igual até mesmo esses meninos. Existem policiais que são, você entendeu? Existem juízes que são viciados, existem médicos, então todo mundo está sujeito a passar. Isso está enraizado na sociedade, não é uma coisa, não tem um percentual, uma fatia de... Você entendeu? Está isento. Não, isso está em todo lugar, né? Eu não citei a polícia como uma crítica à polícia, eu citei a polícia como um ser humano, porque antes da farda tem um ser humano ali. Isso. É a mesma coisa quando eu lembrei da mãe. Né? A gente tem que entender o seguinte: deixar de colocar o ser humano, né, por trás da aparência. A gente tem que conhecer a sua essência. A gente tem que respeitar essa subjetividade, o ser humano, e se colocar no lugar do outro. Algo que está acontecendo muito, Rafael, e eu acho que o momento é propício, né, para a gente estar falando sobre isso, em relação a muitas pessoas que se dizem cristãs, por exemplo. Você tem alguma religião? Sim, não sou cristão. Tem muita gente que fala até que é católico cristão, porque tem um católico evangélico também. Ah, sim, então você é cristão. Então você segue os preceitos de Cristo. Ok. Qual que eram os principais mandamentos de Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Aí tem os 10 mandamentos no cristianismo. Um deles é não matar. E tem muita gente que fala, eu sou cristão, mas eu sou a favor da pena de morte. Eu falo, peraí, mas você não é cristão? Você não segue o que Jesus falava? Então você não é cristão. Então você é alguma outra coisa. O que você é? Aí vai naquelas 3 perguntas que eu comecei. Só que as pessoas não pensam, né, sobre isso. Para encerrar, sobre comentários, eu fiquei impressionado. Eu quase caí da cadeira onde eu estava quando eu fiquei sabendo dos comentários que fizeram a respeito desse outro episódio que aconteceu e que você foi muito feliz também no seu vídeo em relação à menina que foi jogada da ponte do esqueleto. Teve um grupo aí de pessoas, inclusive está sendo investigado, porque é dentro disso que você está falando. Eu fiquei impressionado com os comentários que eles fizeram, não sei se você teve acesso a esses comentários. Alguns sim. Você teve informação disso, né? Depois que eu fiz meu vídeo, aí começou a aparecer muita coisa desse assunto. Sim. Né? E aí fica aparecendo, né, o algoritmo do Instagram, não sei, tem hora que eu tenho até medo, às vezes a gente tá conversando de alguma coisa, de repente começa a aparecer esses, né? Parece que o celular, né, capta tudo que a gente tá pensando, falando e mostra pra gente. Você pode ter certeza que tá... Eu tenho medo dessas coisas, porque parece que a gente está sendo vigiado. 100%. E aí... Mas sobre os comentários, teve algum desses que chamou a atenção? Porque é importante até a gente dividir isso para a gente mostrar para a nossa audiência o nível de canalice, o nível de baixeza mental, intelectual das pessoas, e as pessoas acham isso normal, Rafael? É uma coisa que é impressionante. Né? Até apareceu para mim também, nas minhas redes sociais lá, um cara que ele grava vídeo falando de tragédia, ele estava simplesmente se passando pelas pessoas, né, que eram daquela empresa que despeja a menina da ponte, assim, né, que joga a menina lá, que lança a menina, né, não sei como que eles costumam usar esse termo, mas ele simplesmente falando e fazendo algo tipo assim, como se ele tivesse esquecido de amarrar o cadarço do tênis. Sei. Você entendeu? E tratando aquilo ali como se fosse não uma pessoa, como se fosse uma pessoa andando descalça, ele está tratando como aquela vida que tinha acabado ali. E o pior de tudo é que tem pessoas que valorizam esse tipo de coisa, esse tipo de comentário. Tanto é que eu entrei no Instagram do cara, a hora que eu vi lá, ele tinha quase 1 milhão de seguidor, né? Então, gente que vai para criticar, gente que vai para xingar ele, que não passa nem perto de um perfil desse, porque, querendo ou não, faz com que ele seja, né, exposto para mais pessoas, aquela coisa toda. E tem gente que, infelizmente, né, é impressionante, mas tem gente que valoriza esse tipo de canalice, esse tipo de... Para mim, eu acho que eu não posso falar nem canalice, né, esse tipo de
de adoecimento, pobreza espiritual, adoecimento mental, que ninguém acode. Para mim, essa pessoa precisa de muita ajuda. Você entendeu? Porque da mesma forma que está ali fazendo um vídeo, pode ser que ele se discute com o seu filho, igual aconteceu no caso daquela menininha que a gente está acompanhando aí, né? E ela venha a ter um fim trágico, igual, né, o que nós... Então, tem muita gente esquecendo que tudo está sujeito a acontecer com todo mundo, né? Parece que... mas o que você falou, eu queria que você repetisse, porque talvez algumas pessoas, é importante, depois ele vai deixar aqui, né, a página dele, para você estar seguindo, para estar acompanhando, mas quando você disse que estava todo mundo filmando, mas não estava ninguém vendo, né? Hoje em dia tá muito difícil viver em sociedade, porque ninguém dá conta de tudo sozinho. A gente sempre precisa do outro. E parece que cada vez mais o outro está se distanciando. E nós também estamos nos distanciando. Eu não estou dizendo assim... Você não está se isentando. Né? Lógico que não. Né? Tem hora que acontecem as coisas também que eu penso assim, pô, eu deveria ter observado. Mas será que se eu tivesse lá no momento também, às vezes eu não estaria filmando aquela menina, né? E talvez não tivesse percebido que estava sem a corda? Porque nas filmagens que você olha, que foram espalhadas na internet, é nítido que ela está sem a corda. Você entendeu? Talvez se ela tivesse sem o capacete, alguém tinha reparado, mas também era nítido que a corda não estava amarrada. Eles pegam ela, né, levantam ela com a maior calma, vai andando na ponte com o maior cuidado para eles não escorregar e cair também. E todo mundo ali filmando e ninguém fala assim, tá sem a corda, coloca a corda. Né? Então foi algo que me tocou bastante, porque justamente isso, nós estamos olhando cada vez mais e percebendo cada vez menos. E não pode ser assim, né? É igual uma situação, voltando àquela situação minha do uso de droga. Teve uma tia minha, esposa do irmão do meu pai, que virou para minha mãe e falou assim, vocês não vão fazer nada, não? Aí minha mãe falou assim, mas ele não pede ajuda, ele não quer ajuda. Aí ela pegou e falou assim, ele está gritando socorro e vocês não estão percebendo. Mas eu não estou ali culpando a minha família. Claro. Né? Ela percebeu porque ela está de longe. A minha família já estava adoecida por causa do meu uso de droga. Então, graças a esse tipo de fala dela, que às vezes abriu o olho da minha mãe, do meu pai, para eles concordar com a minha irmã. Não, vamos internar mesmo, porque quem tomou atitude foi minha irmã. Você entendeu? Então, ela percebeu. Isso é nobre da parte dela. Você entendeu? Ela olhou e falou assim, gente... Uma pessoa, quando ela está fugindo da realidade dela, ela não quer enfrentar algo, ela precisa de ajuda, da mesma forma naquele vídeo. Você entendeu? Temos que ter pessoas ao redor, né? Mas pessoas que, né, observam, que se importam. Hoje parece que está todo mundo mais preocupado com a curtida, do que, você entendeu? Parece que nós acomodamos muito e estamos acostumados com esse tipo de coisa. Nós estamos falando de uma normalização. Uma normalização da fatalidade, do caos. Né? Do caos. Parece que ninguém se importa. E eu tenho muito essa preocupação e assim, a solução para isso, Rafael, qual é? Além do diálogo, existe algo mais? Você falou uma coisa muito importante que eu queria tocar aqui, o autoconhecimento. Por quê? A partir do momento que eu me conheço, que eu sei das minhas fragilidades, do meu sofrimento, eu também enxergo aquilo no outro. Então é algo muito assim necessário para esses tempos que nós estamos vivendo hoje, o autoconhecimento. E quando eu digo autoconhecimento, né, eu uso sempre a frase da minha psicóloga. As pessoas perguntam para nós psicólogos o seguinte: quando que eu sei que eu preciso de um acompanhamento psicológico? Eu respondo com a mesma fala dela, né? Você não precisa, você merece. Então a pessoa merece conhecer, a pessoa merece saber o quanto ela é especial. E não é por outro contando, é ela descobrindo isso. Você entendeu? Não é o outro chegando e falando, nós gostamos muito de você. Não, é ela entender isso, né? Na pureza dela, a pessoa importante que ela é, que ela pode mover ao redor dela. E isso a psicoterapia vai ajudar. Então eu acredito que, né, nós estamos partindo para que
a psicoterapia, o tratamento da mente seja igual o tratamento de qualquer questões físicas, né, que a gente acompanha na medicina. O pessoal está valorizando a saúde mental, eu acredito que nós vamos chegar lá. Nós estamos passando tempos difíceis, mas com a inclusão da saúde mental, né, do tratamento da saúde mental na sociedade, a gente vai chegar lá nesse ponto que a gente quer. É preciso ser otimista, né? Sim. E a gente tem que ter esse otimismo para que, né, vibrações positivas, coisas boas possam estar acontecendo. Com certeza. Rafael, hoje, como é que está você profissionalmente? Você tem uma atividade na prefeitura, né? É na prefeitura? Eu trabalho na Secretaria de Saúde. Saúde, né? Sim. E também redes sociais, palestras, onde encontrar o Rafael Metsavar? Rede social, né? Só você colocar lá, psicólogo.Rafael Metsavar, tá lá no meu Instagram. Se você não tiver meu WhatsApp, que Catalão inteiro tem, né? Porque eu recebo mensagem de tudo quanto é tipo de lugar, né? Da cidade aqui, gente que eu nunca vi na vida, que vai passando, vai pegando. Por quê? Porque quando se fala em tratamento de uso de droga, parece que lembra, né, de mim, pelo trabalho que eu faço. Então eu oriento muitas famílias, né? Muitas famílias mesmo. Mas qualquer pessoa que chegar no Instagram, que tiver com uma dificuldade, que quiser uma informação, eu estou orientando pessoas do Brasil inteiro, né? Principalmente depois que eu voltei a postar questões voltadas para a dependência química. E esses vídeos que eu faço também em relação à revolta de certas coisas, né? Quando eu vejo violência doméstica, abuso sexual infantil, descaso com a vida, né, humana, igual eu vi nessa questão da ponte. Eu estou tendo contato com muita gente, então não é difícil falar comigo, não. Eu respondo todos, né, e é uma coisa assim, hoje na Secretaria de Saúde eu trabalho no Núcleo de Educação Permanente em Saúde, então eventos, a parte de eventos e a parte de treinamentos também é comigo que lida lá com essa questão. Eu estava no CDQC, quando foi inaugurado, né? E hoje lá é um CAPS, né? Transformaram lá num CAPS, e eu fui para a Secretaria de Saúde. Mas eu continuo atuando na minha área também. Então, qualquer pessoa que palestra, essas questões, né? Principalmente agora em junho, que é o mês do Dia Internacional do Combate ao Uso de Droga, a agenda está... A data é qual? Dia 26 de junho. Tá, a gente deve retomar esse assunto então, porque eu também tenho muito interesse, a gente quer até avançar, aprofundar mais nisso, quer ter mais vezes o Rafael aqui, já fiz um convite para que ele possa estar vindo, dividir a sua experiência, dividir também o seu conhecimento e também a sua coragem, né, de se expor da forma com que ele fez e faz, né, e ajudando com certeza muitas pessoas. Rafael, uma curiosidade para encerrar mesmo, a sua mãe já manifestou a alegria e já reconheceu o quanto hoje ela é feliz em ver você tendo esse sucesso que você tem, né, junto às pessoas, e seu pai também ainda em vida você teve a oportunidade de ter esse reconhecimento por parte deles, em ficarem felizes em ver toda a sua trajetória. A vida não é fácil, a vida tem dificuldades, né, esse alto e baixo, essa montanha-russa, e você dando essa volta por cima, hoje com certeza sendo orgulho para sua família. Você chegou a sentir isso por parte deles? Nave, hoje eles não chegam em mim e falam assim, nossa, que orgulho, né? Até porque cada um tem um estilo, um perfil, né? Você entendeu? Às vezes um gesto fala muito mais que isso, né? Meu pai, ele falava muita coisa, sabe? Mas assim, são coisas que não precisa falar. Né? Dá para perceber. Eu tenho uma foto lá em casa, depois eu vou te mostrar essa foto, tá nas minhas redes sociais também. Eu vou até postar um vídeo falando sobre ele. Você me deu um gancho para um vídeo agora, sobre essa questão. Que foi um dos dias que eu apareci lá em casa. Eu tava com a camisa do Flamengo, eu acho que tinha jogo do Flamengo. E eu tô horrível, mas horrível nessa foto, né? Cabelo oleoso, que trem, barba, né? Aquela coiseira toda. E nós tiramos uma foto, né? Porque quando eu apareci, o povo falava, vem cá, Rafael, tirar uma foto. Eu acho que eles pensavam assim, vamos tirar uma foto com ele, tá partindo daqui uns dias, né? Vai, né? A óbito, sei lá, né? E aí... Tá pra ir a qualquer hora. Tá pra ir a qualquer hora, a gente não sabe o que registrar. pode acontecer, né? Vamos deixar registrado, depois nós postar, ó, descansa em paz.
Mas meu pai está sentado no fundo, e se você vê a cara dele de descrença, né, de pensar assim, o que aconteceu com meu filho? Depois que eu, né, saí da clínica, tem uma foto que eu postei no dia da morte do meu pai, um abraço que ele me deu lá na clínica, cara. Se você vê a cara dele, depois você entra lá e olha essa. Nós vamos mostrar as duas fotos aqui agora. A primeira do Flamengo, ó. É. Aí, ó. Olha ele tá aí. lá no fundo, lá, bem Olha aí. descrente. A gente tá mostrando aqui agora. E agora a outra foto, ó. A outra foto Olha a diferença. do abraço, né, cara? Essa foto do abraço, pra mim, é o que me faz não sofrer com a partida do meu pai. Você entendeu? Ele partiu sabendo que a família dele tá bem. Então é uma coisa assim que chorei demais da conta, né? No dia que ele foi embora, nós que acudimos ali e tal, de vez em quando eu me pego assim, emocionado. Mas é o que me conforta. Saber que ele sabia que nós estávamos bem, porque tudo na vida dele, para ele, era a família dele. Então, né, é uma coisa que eu não tenho que, né, sofrer por isso. Eu só tenho que aguardar, se um dia eu tiver que reencontrar, a gente vai. Né? Se não tiver, viver essas memórias. Mas, em relação a esse reconhecimento, tá aí, nítido. É verdade. Eu acho que você puxou algo dele que é esse humor. Né? Existem vídeos, e o Marcelo, a gente tinha que fazer um programa especial assim, só sobre as peripécias do Marcelo, né? E não só ele, mas a sua tia, o seu tio, né? Atores aí, os filmes que eles fizeram, os vídeos. Eu tenho uma passagem de vocês, eu acho que você deve ter ido, eles alugaram o cinema uma vez. Eles pediram e o pessoal falou assim, não, pode vir que a gente passa, nem cobraram. Você entendeu? E lotou o cinema. Eu fui lá, eu estava naquela sessão. Você foi lá também, né? Para passar um filme que eles fizeram, uma paródia. Enfim, tem muito assunto aí e você puxou algo do seu pai, que é esse humor refinado. É algo legal, assim, e a gente precisa disso, porque a vida não é só, né, essa seriedade, essa coisa hermética, né? O humor é fundamental e você tem isso, eu espero que você cultive isso para o resto da sua vida e saiba que isso impacta, Rafael, positivamente a gente. Então, muito obrigado por você ter estado aqui e eu ainda vou encerrar com a outra foto. Colocamos duas fotos do Marcelo aí, uma outra foto que a gente tirou agora. Assim como o Rafael chegou, ele foi abraçado pela minha esposa, que cuidou dele enquanto menino. E ela se dava muito trabalho, hein? Ela me falou aqui. Já era um sinal, né? Tá vendo que quando eu falo que tem que perceber mais as coisas, as pessoas olhavam pra mim, mas não percebiam. Então, igual, esse menino pode ser que não vai... Tem até uma fala de uma ex-coordenadora minha de escola, que quando ficou sabendo que eu tava no uso de droga, né? Depois que eu já tinha parado, ela ficou sabendo, ela falou assim, mas vocês queriam que desse o quê? Então não é julgamento nem preconceito, alguma coisa assim, mas a gente tem que observar os comportamentos, né? Desde pequeno, né? A ansiedade, a compulsão, algum momento depressivo, né? Uma coisa assim que tem que ser observado mesmo. Ela não falou na maldade, hoje eu entendo isso. Na época, eu fiquei meio assim, o que essa mulher tá falando? A minha mulher também fala, né? Ela também não falou na maldade, era algo que ela vivia ali diariamente, né? Dava para perceber. Tá aí a foto, ó, da minha esposa Lili abraçando o Rafael, rememorando bons tempos, eles conversaram aqui, inclusive me contou várias coisas aqui, e vai ficar para um próximo encontro, o Rafael. Muito obrigado pela presença e valeu. Eu que agradeço, né, você ter abrido esse espaço para a gente falar de algo que é tão necessário, né, a saúde mental. Hoje em dia, nas minhas palestras, a gente não fala mais especificamente sobre droga, a gente fala sobre saúde mental, porque o único gatilho, né, que existe para o indivíduo procurar uma fuga da realidade é a falta de cuidado com a saúde mental, é porque algo não está bem. Então a gente quase nem toca no assunto de droga, né? A gente fala sobre outras fugas também e o pessoal está entendendo a mensagem que eu estou querendo levar. Então eu agradeço demais, é muito importante a gente ter esse espaço sempre, né, para falar sobre isso. Eu acredito que assim nós vamos conscientizar as pessoas de trabalhar um pouco mais, né, o seu bem-estar, a sua saúde mental, a sua convivência com os outros, a sua importância consigo mesmo. E é dessa maneira, né, levando aqui de forma clara, igual nós estamos fazendo hoje. Muito obrigado, que Deus o abençoe sempre.
Eu que agradeço, a nossa audiência que agradece, com certeza você que acompanhou desde o início aqui, foi muito proveitoso, foi algo que engrandeceu a nossa programação e com certeza despertou também muitas pessoas que com certeza estão nos vendo para a gente buscar esse autoconhecimento e ter esse entendimento de que a gente depende uns dos outros e que a gente precisa estar cada vez com um olhar mais apurado, principalmente para aquelas pessoas que a gente ama tanto. E o Rafael hoje nos ensinou um pouco mais sobre isso. Muito obrigado. Eu sempre termino, o programa chama Pode Falar. Você falou tudo ou ficou alguma coisa para trás aí, Rafael? Dentro do que foi perguntado, foi ok, né? Foi tudo ok, né? Quero só mandar um beijo para minha mãe, porque para minha irmã também, né? Tá te vendo ali irmã. naquela câmera. Quero mandar um beijo para minha mãe, para minha irmã, dizer que vocês são muito especiais na minha vida e que hoje eu só tô aqui porque vocês fizeram algo, né? Junto com meu pai lá atrás. Então é uma coisa que eu sempre me emociono quando eu falo, mas, né? Obrigado por tudo mesmo, né? Hoje eu só tô aqui por causa de vocês. Amo vocês demais. Com certeza é isso. Fica registrado então, e com certeza esse beijo também para o próprio Marcelo também, que onde estiver, está orgulhoso do seu jeito, né? Para ver o que o Rafael tem feito e o quanto ele tem impactado positivamente a vida de tantas pessoas. Por hoje é só. Um grande abraço a todos, até o próximo Pode Falar. Valeu!